Este é o mapa da Ásia, o maior e mais variado continente da Terra. A Ásia é limitada pelo Oceano Ártico ao norte, o Oceano Pacífico ao leste, o Oceano Índico ao sul, o Mar Vermelho, junto com os mares interiores do Oceano Atlântico, o Mediterrâneo e o Negro, ao sudoeste. A Ásia tem os pontos mais altos e mais baixos da superfície da Terra, a maior linha costeira de qualquer continente, e está geralmente sujeita à mais ampla gama de extremos climáticos. Como resultado, a Ásia suporta a mais diversa gama de vida vegetal e animal do planeta. E os cientistas têm descoberto muitas coisas incomuns e aterrorizantes nesta região do mundo, desde estranhas indicações de vida extraterrestre na Terra, até o envolvimento de demônios na vida pré-histórica. Então junte-se a nós enquanto exploramos 15 novas e terríveis descobertas na Ásia que mudam tudo. Taça de ouro com 3.000 anos de idade com a história gruesome. Em 1958, arqueólogos no noroeste do Irã estavam peneirando através dos restos carbonizados da fortaleza queimada da Idade do Ferro, conhecida como Hassanlu, quando descobriram uma magnífica e esmagada tigela dourada. Uma vez que a notícia sobre a tigela de 3.000 anos chegou à imprensa, ela atraiu muita atenção. A história do achado, no entanto, é menos glamurosa. Por volta de 800 anos antes de Cristo, um soldado e 2 de seus colegas foram esmagados sob tijolos e materiais de construção carbonizados, e a tigela foi encontrada junto de suas mãos. Estudiosos discutiram se esses 3 caras eram guardiões da cidade ou invasores inimigos fugindo com mercadorias pilhadas. De acordo com uma nova visão, os soldados não eram heróis. A chamada camada de queimadura de Hassanlu, que compreende mais de 200 corpos preservados em cinzas e escombros, levou a comparações com Pompeia do Antigo Oriente Próximo. A camada de fogo de Hassanlu mostra que o castelo foi destruído por um ataque surpresa. O local foi explorado por arqueólogos nos anos 50, 60 e 70, que descobriram alguns corpos que haviam sido decapitados e outros que faltavam suas mãos. Mulheres e crianças compunham uma grande parte das vítimas. Escavadeiras também descobriram os ossos de indivíduos que tinham a tendência de serem muito jovens ou velhos e que pareciam ter sofrido ferimentos fatais, com força bruta na cabeça, em valas comuns no topo da camada carbonizada. Essas vítimas provavelmente sobreviveram ao ataque inicial antes de serem assassinadas por seus captores, uma vez que descobriram que não seriam muito úteis como escravos. Isto foi uma guerra destinada a destruir a identidade das pessoas e intimidá-las a serem submissas. O demônio em uma tábua de barro. Uma tábua de barro com 2.700 anos foi encontrada em uma caverna iraquiana, mas passou os últimos 4 anos sendo preservada no Museu Vorderasiatisches de Berlim. O demônio Benu, que tem chifres e parece ser tanto humano quanto caprino, é mostrado na tábua. A criatura é retratada de pé, com uma cauda, pés de casco e uma língua parecida com uma cobra que sai de sua boca. A ilustração também inclui sinais de Benu epilepsia, e os antigos assírios inclusive acreditavam que a epilepsia era trazida pelo diabo. De acordo com um estudo publicado no Journal des Medecins Cuneiformes, os sintomas da doença incluem convulsões, perda de consciência ou sanidade, e inclusive em algumas circunstâncias, os pacientes gritavam como bodes. O desenho descoberto demonstra como as pessoas antigas pensavam que doenças como a epilepsia de Benu poderiam ser curadas por rituais. Os assírios acreditavam que as doenças eram trazidas por deuses e demônios. O texto também afirma que quando uma pessoa recebia epilepsia, o demônio o fazia em nome do deus lunar Sin. Como resultado, os assírios e babilônios pensavam que havia uma ligação entre a lua, a epilepsia e a loucura. Esculturas misteriosas e evidências de sacrifício humano. Por muitos anos, os residentes das colinas cobertas de pó do Planalto Loess da China acreditavam que as paredes de rocha que desmoronavam perto de suas casas eram uma porção da Grande Muralha. Era lógico, antigos remanescentes da barreira que marcou a fronteira de domínio chinês por mais de 2.000 anos vagueavam por este terreno desértico dentro do laço norte do Rio Amarelo. Um aspecto parecia estranhamente fora do lugar. Os habitantes locais e os saqueadores mais tarde começaram a desenterrar fragmentos de jade entre os escombros, alguns dos quais tinham sido transformados em discos, lâminas e cetros. Jade não era um componente conhecido da Grande Muralha, e não é nativa desta região mais ao norte da província de Shanxi. A fonte mais próxima fica a 2.000 milhas de distância. Então, por que ela aparece frequentemente nesta área desolada, tão próxima ao deserto de Ordos? Vários anos atrás, um grupo de arqueólogos chineses chegou para investigar o mistério, e logo descobriram algo surpreendente e desconcertante. As pedras eram provenientes das ruínas de uma bela cidade fortaleza, não da Grande Muralha. Mais de 6 quilômetros de muros defensivos cercam a pirâmide de 230 pés de altura, e contém um santuário interior com murais pintados, tesouros de jade e provas horripilantes de sacrifício humano, de acordo com a escavação contínua.
A descoberta mais horripilante foi 80 crânios humanos agrupados em 6 buracos abaixo da parede leste da cidade. E isso sem esqueletos presos. Havia exatamente 24 crânios em cada um dos 2 buracos mais próximos ao portão leste, a entrada principal da cidade. O posicionamento e a quantidade dos crânios apontam para uma decapitação ritual que ocorreu quando a fundação da muralha foi colocada. Este é o mais antigo exemplo conhecido de sacrifício humano na história chinesa. Quase todas as vítimas eram meninas, provavelmente cativas, que pertenciam a uma gangue oposta, de acordo com especialistas forenses. As múmias filipinas de fogo. A frase múmias de fogo não pretende sugerir que estes corpos estão prontos para ganhar vida e romper em um jato de magma que derreteria aí seus olhos no estilo da Arca do Convênio. Essa é a boa notícia. A má notícia é que uma terrível nova versão aí ao churrasco está prestes a ser passada para você. A humanidade teve que suportar milênios e inúmeros percalços trágicos para desenvolver a carne de porco defumada. O moniker realmente alude à maneira pela qual os mortos foram preparados para o enterro. No norte das Filipinas, existem as cavernas de enterro Kayaban Burial Caves, onde madeireiros involuntariamente encontraram muitos caixões pequenos em forma de nozes. Mas você já ponderou como o Ibaloi, o povo pré-histórico que criou esses caixões, foi capaz de enfiar todo o seu povo falecido em invólucro do tamanho de uma grande nogueira? Você não conseguiu, é claro, mas nos permita te dizer de qualquer maneira. Membros da tribo Ibaloi foram feitos para engolir uma solução espessa de água salgada para começar a tratá-los por dentro quando eles estavam à beira da morte. Então, eles eram torrados lentamente durante um período de semanas a meses após terminarem seus estágios finais de morte. A tribo também soprava fumaça de tabaco dentro do corpo para acelerar o processo. O resultado era um cadáver compacto e crocante que estava inesperadamente bem conservado e que poderia caber dentro de uma pequena porca de madeira para ser escondida em uma caverna. Suas elaboradas tatuagens e manifestações visíveis de horror existencial ainda hoje podem ser vistas. Os espanhóis colonizaram as Filipinas nos anos 1500 e trouxeram com eles a prática obviamente superior de enterrar caixões de tamanho normal, tornando vastas extensões do campo permanentemente inutilizáveis. Os Ibaloi continuaram seus rituais de churrasco até aquela época. Para The Toraja, funerais nunca terminam. Considere o quanto do que sabemos sobre culturas antigas vem da maneira como eles lidavam com o morto. Se não tivéssemos forçado a abertura dos túmulos onde eles deveriam passar toda a eternidade, como saberíamos o que os antigos egípcios eram zumbis cobertos de gás e com intestinos feitos de escaravelhos de churrasco? Por causa disso, o povo Toraja, do sul da Indonésia, poderia ser visto como uma lição de arqueologia viva. Por favor, note que estamos nos referindo a viver em um sentido figurativo. Em contraste com a sociedade ocidental, os Toraja não realizavam imediatamente um funeral e enterravam um membro falecido da família. Ao invés disso, a pessoa amada era mantida em casa e recebia tratamento de formaldeído. A família e os amigos visitavam o corpo à medida que ele se mumificava progressivamente, conversavam com ele e até lhe ofereciam comida. Isso podia continuar por meses. Por quê? Porque os funerais de Torajan são caros e a família precisava economizar dinheiro para o funeral. Eles são eventos em toda a vila que começam com a enorme matança de búfalos e porcos e subsequentes banquetes sobre eles e culminam com o enterro do relativamente e recentemente falecido em um túmulo de cinzel à mão, que pode muito bem ter custado mais do que a casa terrena, mas transitória da família. Eles achavam isso caro, mas o buffet de bacon os distraía. Os ricos também podem dedicar aí efígies tal caras a seus falecidos. Seja qual for o caso, estamos simplesmente felizes aqui por eles não usarem carne viva ou ossos humanos. Os Toraja comemoravam o ritual Manene todo mês de agosto, similar a uma reunião de família ocidental, um churrasco, corrida de 3 pernas, a exumação de membros da família há muito tempo mortos, que então eram vestidos com lindas roupas novas e desfilavam pela cidade. Mohenjo-Daro, o Monte dos Mortos. O nome dado a este local de escavação no Paquistão para uma cidade do 3º milênio a.C. significa Montículo dos Mortos. O nome original é desconhecido, inclusive não se sabe muito sobre a cidade. Os habitantes da antiga metrópole da civilização hindu de Mohenjo-Daro eram especialistas em urbanismo com respeito à regulação da água, como evidenciado por uma grade de ruas cuidadosamente construída e um complexo sistema de drenagem. Mas ainda não está claro exatamente quem viveu na cidade histórica do Paquistão moderno durante o 3º milênio antes de Cristo. De acordo com Gregory Possel, da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, um especialista em hindus, é bastante sem rosto. Não há grandes palácios, templos, os monumentos na cidade, não há nenhum lugar central de poder claramente visível ou prova de um monarca ou rainha. Evidentemente, a modéstia, a ordem e a limpeza foram favorecidas. Ferramentas de cobre e pedra, assim como cerâmica, foram padronizadas. Vedações e pesos implicam em um sistema de comércio estritamente regulado.
Artefatos como marfim, lápis, carnelianos e contas de ouro, bem como as próprias estruturas de tijolos cozidos da cidade, são evidências das riquezas e da estatura da cidade. A coisa mais próxima que Mohenjo-Daro tem de um templo é uma piscina à prova d'água chamada Great Bath, construída no topo de um monte de terra e mantida no lugar por paredes de tijolos cozidos. Sugere que a ideologia baseada na limpeza de acordo com Posselt. A cidade estava cheia de poços e quase todas as casas tinham um banheiro e um sistema de drenagem. Mohenjo-Daro era provavelmente controlado por uma cidade-estado, talvez por funcionários eleitos ou elites de cada um dos montes, já que não há vestígios de reis ou rainhas lá. A causa exata do colapso da civilização hindus e Mohenjo-Daro é desconhecida até hoje. O mundo das fadas da China antiga. No sítio arqueológico Shangxingdui de Sichuan, China, um grande número de outros artefatos, incluindo achados feitos de bronze, jade e ouro, também foram encontrados. Um desses artefatos é uma escultura de bronze de uma serpente com cabeça humana. Um altar de bronze, máscaras de ouro e uma caixa feita de bronze com jade dentro também foram encontrados. As esculturas mostram o alcance e a profundidade da civilização chinesa e são extremamente intrincadas e imaginativas, refletindo o mundo das fadas que as pessoas na época imaginavam. Os artefatos têm algumas indicações de queima ou quebra intencional. Podemos dizer que isto não foi apenas destruição aleatória ou sem sentido, já que objetos altamente preciosos como jades e bronzes foram intencionalmente quebrados e queimados. Quebrar e queimar ritual normalmente se refere a uma passagem sagrada ou comunicação com o reino além do nosso, como acontece em outras comunidades humanas. O enterro de artefatos naquela época pode ter sido um esforço para ajudar esta cultura através de tempos difíceis, recebendo direção ou assistência de outro reino. Quando os pesquisadores puderem entender completamente os objetos dentro das novas fossas, seus métodos de disposição e as relações entre as coisas, eles entenderão melhor. Ossos de bebê de Ashkelon. O arqueólogo Ross Voss descobriu uma descoberta horripilante no antigo porto de Ashkelon, que está localizado ao longo da costa mediterrânea de Israel. Ele encontrou muitos ossos pequenos enquanto explorava um dos drenos da cidade. Inicialmente, pensou-se que os ossos eram ossos de galinha. Mais tarde, descobriu-se que os ossos eram de fato ossos humanos da era romana de recém-nascidos, com os restos mortais somando mais de 100 bebês. Nenhum dos bebês tinha sobrevivido mais de uma semana antes de falecer, de acordo com o exame forense. Os bebês eram frequentemente mortos como medida de controle de fertilidade durante a era romana, dado que os recém-nascidos eram considerados não inteiramente humanos. Isso não era um crime. Mulheres romanas que não queriam crianças tipicamente engajadas na prática da exposição. Ela deixava a criança para trás, a deixando para morrer ou para ser encontrada e cuidada por outra pessoa. Os deuses decidiam se poupavam ou não a criança, de acordo com as crenças da época. O exemplo mais conhecido de quase infanticídio é a história da fundação de Roma, na qual Rômulo e Remo, dois filhos crianças aí do deus da guerra Marte, foram abandonados na floresta, mas foram criados por lobos e mais tarde fundaram a cidade de Roma. As crianças em Ashkelon não pareciam ter sido expostas, o que é estranho de acordo com o estudo. Ao invés disso, parece que eles foram assassinados de propósito. A posição dos corpos fornece algumas informações sobre como eles morreram. De acordo com investigações, os ossos foram descobertos em um esgoto que estava bem embaixo de um antigo balneário. Os bebês podem ter nascido de prostitutas ou operários que foram empregados pelo balneário. Entretanto, como nenhuma nova informação foi fornecida para apoiar essa teoria, isto ainda é apenas conjecturas. Com o tempo, espera-se que possamos encontrar mais respostas para exatamente como e por que esses bebês foram mortos. Poços cheios de cabeças. Um corpo sem cabeça foi encontrado no fundo de um buraco na China antiga após a decapitação ritual de milhares de anos atrás. O esqueleto ajoelhado foi recentemente descoberto por pesquisadores em um local na província de Henan, na China Central. Eles supõem que o sacrifício ocorreu em algum momento durante o final da dinastia Shang, de 1600 a.C. a 1046 a.C. O esqueleto foi arranjado com as mãos cruzadas e apertadas na frente do corpo, voltado para o norte. A dinastia Shang na China pode ter visto muitos sacrifícios humanos rituais, de acordo com a descoberta arqueológica anterior. Durante um período de quase 200 anos, a capital Shang de Yanshu viu a matança ritual de mais de 13 mil pessoas, às vezes dezenas de uma só vez. Em um caso, um único poço sacrificial incluía pelo menos 339 corpos. Esculturas em relíquias conhecidas como ossos de oráculos contêm descrições de sacrifícios humanos que aconteceram durante este tempo. Os primeiros escritos na China podem ser encontrados nestes fragmentos planos de ossos de animais ou conchas de tartarugas. Uma vez que as perguntas foram incisas nos ossos do oráculo, eles foram queimados com varas de metal até se separarem. Então, a fim de descobrir as respostas às perguntas,
os mergulhadores decifravam os padrões nas fissuras. Um desses artefatos de Shai Zhuang continha o glifo inscrito Kan, que os estudiosos foram capazes de identificar a partir de outro local em Inshu. O personagem descreveu a técnica para posicionar pessoas e animais em um buraco em uma posição vertical, a fim de prepará-los para o sacrifício, e poderia ser uma referência ao esqueleto ajoelhado, sem cabeça, recentemente descoberto. A Floresta Viva Antiga. Os cientistas chineses parecem ter entrado em um livro de fantasia depois de explorar uma incrível floresta viva antiga que antes era desconhecida para o mundo exterior e que provavelmente é o lar de espécies raras. 3 entradas de cavernas foram descobertas pela equipe de feiticeiros e espeleólogos. Mais uma vez por dentro, eles descobriram árvores antigas de 40 metros de altura e tinham galhos que alcançavam a pouca luz das aberturas. De acordo com a Xinhua, a agência de notícias oficial da China, havia lá plantas de sombra e fotos da caverna que revelaram que ela era incrivelmente fértil. E sim, é possível que haja vida para descobrir lá embaixo. Isso porque cavernas frequentemente agem como um oásis para espécies de vida que de outra forma poderiam se extinguir ou nunca evoluir. O líder da equipe de expedição, Shen Lixin, relatou que a folhagem no chão do buraco era extremamente densa e atingia seus ombros. Se existem espécies nestas cavernas que nunca foram identificadas ou descritas pela ciência antes, eu não ficaria chocado, acrescentou Lixin. A descoberta foi feita da vila Pidi Delei, na região autônoma de Guangxi Zhuang. A região também é reconhecida por suas estruturas kársticas, que incluem pontes naturais, pilares de pedras e cavidades. E devido a tudo isso, a região tem a honra de ser nomeada um local histórico mundial pela Unesco. Existem seres vivos não descobertos lá, então? Somente o tempo dirá. Antigos sacrifícios para construção. Autoridades locais sul-coreanas disseram recentemente que descobriram evidências de sacrifício humano pela primeira vez em um local coreano. De acordo com especialistas, os sacrifícios foram feitos para garantir que a construção de estruturas históricas fosse bem sucedida. De acordo com uma declaração da Administração do Patrimônio Cultural de Seul, os 2 ossos recentemente descobertos estavam localizados sob o Palácio Walseong, em Gyeongju, Coreia do Sul, antiga capital da dinastia Silla, e data do século V. Esta é a primeira prova arqueológica de que as lendas sobre pessoas sendo mortas para construir muros, represas de outras estruturas eram reais. Ainda não é claro como as vítimas foram mortas e é necessária mais investigação para resolver o mistério em torno da sua morte, mas os especialistas dizem que não há indicações que apoiem a teoria de que elas foram enterradas vivas. Elas devem ter sido enterradas quando estavam dormindo ou mortas, pois não há indícios de resistência com base na falta de resistência quando elas foram enterradas. De acordo com o folclore, sacrifícios de humanos foram feitos para agradar aos deuses e pedir-lhes que deixassem as estruturas durar por um período muito longo. Tempos estranhos, hein? Você não acha? Uma montanha de ossos humanos e carcaças de animais. As hienas viveram durante milênios em um labirinto de tubos de lava no norte da Arábia Saudita e deixaram para trás muitas evidências horríveis de suas presas anteriores. Profundos montes de ossos ruídos, alguns dos quais pertenciam a pessoas, espalhados pelo chão do sistema de cavernas. A horripilante descoberta foi feita em uma vasta rede de túneis abaixo do solo, conhecido como Jirsan, e agora se pensa que as hienas são responsáveis pela pilha de ossos. O comprimento do sistema de cavernas Jirsan é de cerca de 1.500 metros, 4.900 pés, e a altura das passagens é de 8 a 12 metros, 26 a 29 pés. O canal ocidental do tubo de lava foi o centro das atenções dos pesquisadores, pois incluía uma coleção de ossos invulgarmente espessa. Eles observaram mais de 1.900 ossos e descobriram 40 animais únicos. A maioria dos ossos pertencia a burros, depois caprinos, uma espécie de cabra, gazelas, camelos, lobos e cães. Neste local, os pesquisadores encontraram 2 pedaços de crânio humano e outros ossos humanos foram encontrados em todo o sistema Jirsan. As hienas viveram lá por muitos anos como seu lar. Diz que, durante um período de 7.000 anos, as criaturas construíram a montanha de ossos a partir dos restos de ossos de seus banquetes. Apesar de alguns dos ossos serem humanos, os pesquisadores não acreditam que as hienas tenham matado nenhum humano. Dado que as hienas são necrófagos, é mais provável que elas tenham desenterrado restos humanos que foram enterrados e banqueteados com eles. Os guerreiros de terracota. Bem, não é surpresa para alguns que o exército pós-vida do imperador tenha acabado de crescer. E o que é o exército pós-vida? Mais de 20 guerreiros terracota adicionais, estátuas em tamanho real criadas para defender o primeiro imperador da China na vida após a morte, foram descobertas por arqueólogos. Acredita-se que os 8.000 guerreiros esculpidos do exército de terracota estejam escondidos em 3 fossos a 1,5 km a nordeste do túmulo do imperador Qin Shi Huang, 259 a 210 a.C., que unificou a China em 221 a.C. Aproximadamente 2.000 desses soldados vivos foram descobertos por arqueólogos.
Eles foram enterrados com armas como bestas, lanças e espadas, algumas das quais ainda estavam intactas. Em 247 a.C., Qin Shi Huang tomou o trono como rei de Qin, um dos muitos estados que lutavam pelo território e domínio na China. Qin tinha se expandido por muitos anos, assumindo gradualmente o território que pertencia a outros estados. Em 221 a.C., os rivais de Qin foram derrotados e Qin Shi Huang foi coroado imperador da China. Os escritos da história chinesa não fazem nenhuma menção ao exército de terracota ou às razões por trás de sua criação. Como a família de Qin Shi Huang foi expulsa por uma rebelião liderada pela dinastia Han após sua morte em 210 a.C., essa dinastia provavelmente não queria enfatizar as realizações do primeiro imperador. O exército poderia ter sido uma estratégia para aumentar o status do imperador. Adicionalmente, os arqueólogos contemporâneos frequentemente acreditam que o exército foi construído para que Qin Shi Huang pudesse usá-lo na vida após a morte. Talvez depois que pudéssemos ver esta guerra acontecer na vida após a morte. Caveira bizarra, tipo caveira alienígena. Arqueólogos desenterraram um crânio alongado em uma cova pertencente à antiga cultura Silla da Coreia, que os especialistas dizem não ter sido propositalmente achatada através da prática da deformação craniana. O crânio foi descoberto na sepultura de uma mulher não muito longe de Yeonju, que serviu como a capital histórica do reino Silla, que governou a maioria da península coreana de 57 a.C. a 935 d.C. Os cientistas ficaram chocados ao ver que ela era invulgarmente longa uma vez concluída. A largura do seu crânio era inferior a cerca de 75% do seu comprimento. A equipe científica procurou por evidências de deformação craniana, também conhecida como achatamento intencional da cabeça, que ocorre quando o crânio é espremido entre as duas tábuas de madeira ou amarrado com um pano. Os cientistas eventualmente descartaram o potencial de deformação craniana neste caso, desde que o coautor do estudo e antropólogo físico Eun-Jin Woo, da Universidade Nacional de Seul, na República da Coreia, observou que cabeças estendidas propositadamente têm ossos mais achatados na parte frontal do crânio. Os autores do estudo especulam que pode ser apenas uma flutuação natural, mas eles advertem que mais pesquisa é necessária antes de tirar conclusões firmes. Homo floresiensis. A espécie extinta, conhecida como Floresman, às vezes conhecido como o Hobbit, não o cativante Frodo ou Sam, pertence ao gênero Homo. Na ilha indonésia de Flores, em uma caverna do calcário chamada Liang Boa, em 2003 foram descobertos os ossos de uma senhora cuja cabeça tinha menos de um terço do tamanho de um humano típico. Uma equipe australiano-indonésia de arqueólogos em busca de vestígios da primeira migração humana da Ásia para a Austrália fez a descoberta aí desses ossos. Eles ficaram surpresos ao descobrir ossos quase totalmente preservados, dando a eles o apelido de LB1. Após a LB1, escavações revelaram vários outros esqueletos, alguns dos quais com 74 mil anos de idade. Os ossos tiveram que secar antes de serem escavados, já que tinham a mesma substância do papel mata-borrão molhado. Ferramentas de pedra que eram proporcionalmente dimensionadas para alguém que teria 3 metros de altura também estavam localizadas na caverna. Em outubro de 2004, Homo floresiensis foi revelado e apelidado de Hobbit, após a popularizada raça ficcional aí de J.R.R. Tolkien. Vamos saber o que você acha dessas descobertas nos comentários.